Pegar para os irmãos uma mensagem pela manhã que fala a respeito, como eu disse, da dupla cidadania que nós temos. Uma dupla cidadania. Somos cidadãos do mundo e somos cidadãos do céu. Também moradores do mundo e cidadãos do céu. Portanto, nós estamos aqui numa casa que, como diz a própria palavra de Deus, não é uma habitação permanente. Não é? Estamos peregrinando, estamos caminhando. Essa vida, embora muitos não gostem disso, mas é a realidade, ela é passageira, ela é rápida. Eu tive a oportunidade de, depois que saí aqui da igreja, estar ali ministrando num culto fúnebre ali em Praia Grande. Uma querida irmã nossa, líder da intercessão dos jovens aqui, perdeu a sua mamãe. Então eu saí daqui, fui para lá e tinha bastante gente, especialmente jovens, viu? Jovens queridos, jovens amigos, não só de Praia Grande, mas aqui da igreja em Santos também, com um carinho muito grande com a querida irmã Suelen, né? Mamãe dela faleceu. E ali eu fiz uma afirmação muito contundente a respeito dessa brevidade da vida, a respeito da necessidade que nós temos de refletir exatamente, queridos, no sentido da vida, na brevidade da vida e, principalmente, que foi o motivo da minha palavra pela manhã, pensarmos nas coisas do céu. Pensarmos no céu. Eu não estou falando isso porque eu estou velho, eu não estou falando isso porque eu sou sonhador, eu não estou falando isso porque eu estou querendo escorregar. Estou dizendo isso, queridos, porque a palavra de Deus, e especialmente o apóstolo Paulo, quando ele escreve, queridos, ele não estava próximo da morte, mas ele estava identificando essas duas cidadanias, moradores da terra, cidadãos do céu, justamente porque ele entendia que quanto mais nós temos a dimensão correta do que significa o céu, ou seja, aquilo que brevemente nós teremos que encarar, ou seja, a eternidade, o além dessa vida. Pode não ser confortável para você falar nisso, mas ninguém vai escapar disso. Então, eu afirmei de manhã que o céu está preparado para receber pessoas preparadas. Portanto, é necessário que nos preparemos para isso. Não só porque o dia, ele vem quando dificilmente, a imensa maioria de nós não imagina que aconteça, né? Ele pode acontecer a qualquer momento, mas porque nós entendemos que quanto mais nós nos apegamos nas coisas que são do alto, ou pensamos nas coisas que são do alto, como recomenda o apóstolo Paulo, que a nossa vida no presente tempo é transformada. E eu mostrei pela manhã as várias menções de transformação da vida daquelas pessoas que têm no céu o seu grande objetivo, têm no céu, na eternidade, com Deus, não é? A sua grande expectativa, a sua grande esperança, porque a nossa esperança está fundamentada em duas questões importantes. A primeira delas, as promessas de Deus se cumprem integralmente. Amém, queridos? E a segunda grande fundamentação da nossa esperança é a ressurreição. Esse corpo vai entrar em falência, mas nós ressuscitaremos e ganharemos um corpo incorruptível, como o do Senhor Jesus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Amém. Então, de manhã, falei a respeito do céu, queridos, né? Uma pregação, que é verdade, que, contrariamente como a do inferno, né? Também do inferno, pouco se fala hoje nos púlpitos, né? A gente tem que convir, porque não é muitas vezes agradável falar sobre isso, espanta algumas pessoas, né? E evidentemente que as pregações mais agradáveis, que afagam o ego, não é? Elas são mais confortantes para as pessoas, mas não é a integralidade daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. E hoje, agora à noite, eu vou retornar a um tema que há muitos anos eu não falo a respeito dele, mas eu gostaria de retornar com novos contornos desse tema para você pensar diante daquilo que a gente está vivendo enquanto nós estamos aqui. Somos moradores do mundo. Nossa mente, nosso coração, nossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Nós temos, como eu li pela manhã, uma posição em Cristo que está acima de todo principado, de todo nome que era, que é, que há e que há de ser. Nossa posição em Cristo é essa, mas estamos no mundo.
Jesus, na sua oração sacerdotal no Evangelho de João, diz: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não é? Então, ou seja, queridos, não tem jeito, né? Por mais que você escute algumas pregações que te coloquem para cima e ache que é só vitória, 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 nós vamos ter tensões, nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas. Mas existe um inimigo oculto. Existe uma força invisível que tem operado, queridos, nesse mundo presente, que é essa força que a palavra de Deus denomina como operação do erro. Diga comigo, operação do erro. Muito bem, quando eu falo a respeito disso, nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, ela está profetizada lá em 2 aos Tessalonicenses. Você que tem a sua Bíblia, abre aí, daqui a pouquinho eu vou ler. Pode voltar ali, não vamos ler agora, ok? Essa operação do erro está descrita ali por Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ela trata, veja que coisa aparentemente contraditória, portanto difícil de entender. Ela trata de uma ordem dada por Deus, uma ordem dada por um comando, um direcionamento, uma liberação dada por Deus para que um falso sistema religioso, nós vamos entender isso pelo texto, trabalhe no mundo com o objetivo de arrebanhar todos quantos são contrários à palavra de Deus, todos quantos militam contra o reino de Deus, todos aqueles que militam contra o povo de Deus, em consequência disso, a igreja do Senhor. Essa força oculta está operando no nosso meio, queridos. Eu não estou aqui para apavorar ninguém, eu estou aqui para dizer o que a Bíblia diz, e para que a gente, lendo a palavra de Deus, a gente consiga reconhecer o que está, como diz a rapaziada, rolando aqui no nosso meio, nesse mundo, nesse sistema secular que a gente vive, né? A Bíblia diz que o líder espiritual dessa operação do erro, embora a operação do erro seja uma liberação de Deus, quando há uma oposição, quando o antirreino milita contra o povo de Deus e milita contra a palavra. O líder espiritual é o diabo, que é o futuro líder mundial, biblicamente chamado de o anticristo. João diz que o anticristo já está no mundo, o espírito do anticristo. Mas não pense que, quando eu estou falando de espírito, não é um demônio, exatamente, não é isso. É um espírito, ou seja, é um convencimento, é um comando, é uma consciência. Diz que o espírito do anticristo já está no mundo. Mas, entendo, o anticristo ele vai ser um ente, ele vai ser um personagem. Ele vai se consubstanciar num ser que vai, em algum momento, estar aqui nesse mundo em que a gente vive, queridos, né? Então entenda isso, né? A palavra é clara em relação à presença desse anticristo. E esse sistema religioso, falso sistema, que talvez em Apocalipse seja conhecido como a grande prostituta, porque ele vem montado nessa prostituta, nessa grande prostituta, ou seja, o sistema religioso comandado por um anticristo, que é personificado como um ente diabólico, que vem para dominar um período futuro, quem sabe próximo aqui da humanidade. Isso vai acontecer, quem viver verá, quem morrer também. Não tenha dúvida disso, porque a palavra de Deus se cumpre, não é? Então esse falso sistema religioso, queridos, ele tem cumprido à risca as ordens daquele que o comanda, né? Perseguido a igreja, a noiva de Cristo, desde o princípio, e o único que trabalha a favor de Cristo e a favor da igreja no tempo presente é a presença viva do Espírito Santo. Amém, amados? Tanto que quando a igreja do Senhor for arrebatada, a Bíblia diz que aquilo que detém o avanço do anticristo vai ser levado junto. O que é que detém a malignidade? O que é que detém o antirreino? É a própria igreja e a própria ação do Espírito Santo no dia de hoje. O Espírito Santo vai ser retirado. Ou seja, o inimigo vem para tratorar a humanidade. Só que, sutilmente, a palavra de Deus diz que vai haver paz num primeiro período.
metade desse tempo que a Bíblia apresenta como a grande tribulação ou a tribulação, vai haver paz. No meio desse período, começa aquilo que no Antigo Testamento é profetizado como o lamento de Jacó, ou seja, o sofrimento de Israel. Israel não sobe com a igreja. Israel vai ter que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Mas Israel vai ficar. A igreja é arrebatada, Israel fica. Começa esse período de grande paz mundial, sem a presença daqueles que são lavados no sangue de Jesus. E aí começa nesse meio de período o lamento de Jacó, ou seja, o lamento de Israel. Até o ponto que no final desse grande período, a opressão vai ser tanta que as nações se levantam para destruir a nação de Israel. Quem está vendo esse grande sinal da volta de Jesus, que é justamente Israel, que é a figueira, né? A gente tem que ter a atenção especial para os sinais que a Bíblia diz da volta de Jesus. Dentre eles, o principal é olharmos para a nação de Israel. Não é ficar babando para a nação de Israel, não é ficar concordando com tudo com a nação de Israel, mas há um propósito especial de Deus vinculado à nação de Israel, profecias específicas para a nação de Israel. E Jesus diz: olhem, fiquem atentos, olhem para a figueira, olhem o que acontece com Israel, que vocês vão perceber o cumprimento profético de toda a palavra, não é? E aí Jesus se manifesta e dissipa os inimigos de Israel. Amém, queridos? Mas, enfim, essa é uma outra matéria. Então, o Espírito Santo é o único que trabalha aí retendo, contendo, segurando, e vencendo sempre essa força maligna do antirreino. É Ele quem está garantindo, amados, a nossa integridade física, a nossa integridade espiritual, a nossa integridade doutrinária, contra exatamente essa operação do erro que já está fluindo aqui no nosso meio. Ou seja, turbando mentes, fazendo do que é errado certo, do que é certo errado, fazendo do justo ímpio, do ímpio justo, ou seja, os valores estão se perdendo, né? Os paradigmas estão derretendo, que não há mais no que as pessoas se segurarem exatamente, e a operação do erro, ela é esse diluente dos valores, ela é, sabe, algo que derrete as convicções mais profundas, principalmente em relação à palavra de Deus. É disso que o apóstolo Paulo trata. Vamos ao texto sagrado, texto um pouquinho mais longo, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, os versos 1 a 17. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Olha para mim, apostasia é o abandono da fé genuína. São pessoas que creram verdadeiramente e, em função da operação do erro, em função da multiplicação da iniquidade, perderam a paz, perderam a convicção, perderam a fé, abandonaram o caminho da salvação. É disso que ele está falando. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Duas definições do anticristo, ok? É a mesma pessoa, o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, segurem as pontas, fiquem firmes, vai vir bronca aí pela frente, vai vir um espírito de confusão, um espírito de erro operando, mas mantenham-se firmes, é o que ele diz, o qual se opõe. Esse filho da perdição se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis, é Paulo que está escrevendo, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Vai acontecer, é isso que Paulo está dizendo. Mantenham-se firmes, irmãos, olhem para mim, mantenham-se firmes, amém, queridos? Aguentem as pontas,
porque vem fogo pesado pela frente, e já está presente entre nós. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, no final desse grande opressão que ele vai promover. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E mais, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Olha aqui, a operação do erro é enviada, volta o verso anterior, preste atenção. A operação do erro vai ser enviada em consequência, ok? Das pessoas se entregarem à injustiça, das pessoas que não se entregaram ao amor da verdade, não se entregaram à mensagem da salvação, portanto, estão perdidos. Aí vai haver um caldo, um microclima, para que a operação do erro, ela possa invadir essas pessoas. Pode continuar. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados. Preste atenção, todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que o nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes, e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda a boa palavra e obra. Você pode dizer glória a Deus, amém, amados? Então veja o verso 11 aqui na versão NVI, o que é que ele diz? Preste atenção, tem mais um verso aí, pode seguir, né? Não, pode voltar, porque eu acho que eu não devo ter colocado. Ele diz, olha, o verso 11, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, para que creiam na mentira. Eu não sei se os irmãos estão entendendo, preste atenção aqui, sintoniza direitinho aí a tua mente. Ele está dizendo que em função das pessoas serem resistentes à verdade, ele está dizendo que em função das pessoas constantemente rejeitarem, né, uma palavra sensata, uma palavra verdadeira, uma palavra eficaz, ele está dizendo que Deus, vem da parte de Deus um espírito sedutor, a fim de que eles creiam na mentira. Ele não está falando que vem do diabo, ele está falando que vem do próprio Deus. Em função de uma rejeição. Ou seja, as pessoas vão estar absolutamente convictas de que o que elas creem é a verdade. E não é. É um engano promovido por um espírito sedutor da mentira, que não tem correspondência com a verdade absoluta de Deus. As pessoas vão estar plenamente convencidas, achando que estão certas, vão estar com aquele sorrisinho de canto de boca, quando você falar a respeito da verdade, olhando para você e dizendo, sabe de nada, inocente. Já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi muitas vezes, quando eu preguei o Evangelho para algumas pessoas, alguns falam, sabe de nada, inocente. Outros escrevem para mim, sabe de nada, inocente. Outra semana um camarada me escreveu, pastor, você já está velho, né? Você não sabe de nada, né? O mundo mudou. O cara me escreveu assim, né? Eu falei, queridão, estou velho, mas acho que eu estou melhor que você, viu, bicho? Chega junto aí para você ver. Ou seja, as pessoas estão absolutamente convencidas, quando você fala a respeito da verdade de Deus, não minha, de Deus, não as convicções minhas de Deus, que você está absolutamente enganado. E elas tomam aquilo que é movido pelo espírito de engano para entender-se como certo. E aí a gente precisa entender o porquê
disso que eu estou chamando aqui, que a Bíblia, aliás, chama de operação do erro, que é traduzido aqui como poder sedutor, para que as pessoas creiam na mentira. E a gente precisa analisar, portanto, aquilo que está próximo. Os versículos estão próximos. Pode colocar aí o capítulo 2, os versos 9 e 10 agora. Preste atenção. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Veja que ele vem com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Você já pensou, queridos, o que vai acontecer com aqueles irmãozinhos em Cristo, crentes em Cristo, que só vivem atrás de sinal? Que só correm atrás dos sinais. Eles não entendem que os sinais nos seguirão e não nós correremos atrás dos sinais. Eles não entendem que quem está em Cristo manifesta os sinais, prodígios e maravilhas de Deus. E que eu não preciso ficar correndo aqui, ali. Quando toca um foguinho ali, aparece um fogo lá, aparece um fogo ali. Vou para lá, vou para cá, vou para lá. Já pensou o que vai acontecer com essas pessoas que não estão firmadas na verdade? Que o fogo está fora e não dentro deles. Que os sinais são manifestos pelos outros externamente e não fluindo do seu coração como rios de água viva. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo. Essas pessoas estão perecendo. E ele vai usar esse espírito de engano, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Ou seja, não é um espírito de engano que toma pessoas inocentes. É um espírito de engano que está tomando conta e reafirmando, reforçando um engano daquelas pessoas que nunca quiseram nada com a verdade, que sempre rejeitaram a verdade. E ali no versículo 12, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Que palavra dura. Eu não quero entristecer ninguém aqui, amado, mas é o que a palavra de Deus nos diz, queridos. Então, quando a gente faz uma análise desse contexto, fica muito claro, irmãos, que essa operação do erro é para aqueles que rejeitam o amor à verdade. Rejeitam o amor à verdade. Eles têm prazer na injustiça. Eu estou tirando do texto aqui. E a gente pode fazer um paralelo com aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 28. Leia comigo, Romanos 1, 28. Pode mudar. Ele está aí? Está aí? Está ali? Está ali? Sim. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, eles os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Olha lá, eles desprezam a palavra. E aí a coisa não fica numa boa, irmãos. Olha aqui. Rejeitou a palavra. É tudo normal. É a minha opinião contra a sua opinião. Não. Os que rejeitam a palavra, eles não continuam na boa. Simplesmente com a sua própria opinião. Mas Deus os entrega a uma disposição mental reprovável. Para praticar o que não convém. É como se Deus dissesse, ok, você quer ir por esse caminho? Então você vai afundar nesse caminho. Você vai agravar ainda mais essa rejeição à verdade. Isso é promovido por Deus, diante de uma reação que a pessoa tem. Não é algo que Deus predeterminou para que a pessoa vivesse assim. É uma reação dela e Deus agrava. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos. Meus irmãos, isso já está acontecendo. Quanta gente com coceira no ouvido. Segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É isso que ele está dizendo aqui, queridos. É próximo daquilo que Paulo está dizendo quando ele fala a respeito da operação do erro. Então, o que é a operação do erro? Eu quero concluir aqui, diante de tantos versos. Pode colocar aí. O que é a operação do erro? É todo falso ensino que desvia a pessoa da verdade do Evangelho. Vamos dizer isso aí? A operação do erro é todo falso ensino que desvia a pessoa da verdade do Evangelho. Amém, amados? Falso ensino que não condiz com aquilo que Deus nos deixou escrito na sua palavra.
Ah, mas a Bíblia é o único livro que fala da verdade de Deus? Sinto lhe dizer, mas é. Mas é. Para quem discorda disso. E como é que você pode saber disso? Abrindo as páginas desse livro e lendo. Quando você começa a ler, algo incrível acontece. Você não precisa nunca, como eu, ter entrado numa igreja. Nunca tinha entrado numa igreja na vida evangélica. Nunca, nunca. Eu fui convertido numa reunião de oração dentro de um apartamento em frente à praia em Santos com 5 pessoas, 5 ou 6, não lembro exatamente. Mas há 1 ano e meio eu estava sendo evangelizado. E há 1 ano e meio eu já tinha lido a Bíblia umas 4, 5 vezes naquele ano e meio, a fome, com outras coisas. E aí você começa a perceber o efeito que essa palavra exerce em você. Pois não tem pressão de pastor, não tem pressão de irmãos da igreja, não tem doutrinação teológica, porque até então não tinha estudado teologia cristã, não tem nada disso. Mas aí eu estou lá, numa noite, uma madrugada, uma pequena luz acesa, numa baita de uma depressão, lendo lá, aí eu abro Mateus: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Cara, eu falei, esse cara sou eu. Não era o Roberto Carlos, mas dizer, esse cara sou eu. Queridos, identificação absoluta total. E naquela noite eu disse para os meus pais, desesperados, né? Com aquela situação, não comia, não tomava banho, tinha um cabelo aqui abaixo da cintura, e tal, completo maluco e tal. Eu disse para meus pais, eu sei o que eu preciso. Eu sei o que eu preciso. E aí havia 3 pessoas naquela reunião que faziam parte da igreja Filadélfia, na época, o nome da nossa igreja era Igreja Filadélfia. E eles me convidaram para vir aqui. Mas antes disso, ali naquela reunião, fui convidado para fazer a minha primeira oração. Nunca tinha orado, né? Tinha rezado já quando era pequeno, aprendido aquelas rezas, mas nunca tinha orado. Mas eu abri a boca e pela primeira vez eu orei a Deus. Chorei que nem um condenado ali a noite inteira. Acho que atrapalhei todo mundo, mas eu fiquei chorando a noite toda, não parava. E eu voltei para minha casa, eu nunca me esqueço, ali na Castro Alves, até chegar na Aureliano Coutinho, onde eu morava ali no Canal 4, estava acompanhado por uma irmã chamada Ruth, ela me levou para casa falando do Evangelho. Queridos, eu me lembro como se fosse há 2 horas atrás, parecia que eu estava pisando nas nuvens, e aquela noite, pela primeira vez, eu tive paz verdadeira, porque eu havia sido perdoado dos meus pecados, eu conheci a salvação em Jesus. Aconteceu comigo, pode não acontecer com todos, porque Deus faz de maneira diferente com cada um. Portanto, não tome o meu exemplo para você ou para outros, porque Deus ele é tremendo em trabalhar individualmente com cada um, do jeito que Ele quer. Mas comigo, daquela noite em diante, nunca mais eu fiquei preso às coisas que eu era preso no passado, queridos. Deus me libertou completa e totalmente, e nunca mais eu tive depressão na minha vida, até o dia de hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor, amados? Esse é o Deus que nós cremos, amém? Essa palavra é espírito e vida. É isso que Jesus disse para os seus. As minhas palavras são espírito e vida. Então, quando você abre aqui, não é questão de religião, de doutrina, que alguém fez a tua cabeça. Queridos, acredite, eu quero tudo menos fazer a tua cabeça, né? Eu estou aqui como irmão em Cristo, limitado do jeito que eu sou, e sou mesmo, né, para anunciar aquilo que mudou a minha vida, que tem mudado a vida de tantas pessoas, e aqui anunciar essa palavra para o que eu fui chamado para o ministério, queridos. É disso que se trata, então, esse falso ensino que, sabe, é injetado, vai tomando conta das pessoas e que desvia elas. Só que quando a pessoa reage negativamente à mensagem do Evangelho, a Bíblia diz que esse espírito do erro que já está no mundo, já está no mundo, ele agrava a situação da pessoa. Que aquele que está no pecado, ele vai se afundando, infelizmente, cada vez mais. Ou seja, os falsos profetas, as teorias ilusórias que estão por aí, as religiões e tal, muitas inclusive convicções dentro de igreja e dentro de igreja evangélica,
muito falso ensino não bíblico dentro de igreja evangélica. Inclusive, meu pai, você ficar dizendo, como é que eu me livro de tudo isso? Como é que eu sei a respeito disso tudo? Não é? Então, a maior dificuldade não é saber exatamente o que é essa operação do erro, ou esses, como ele afirma aqui, poderes sedutores. Isso fica claro, queridos, quando a gente pergunta como é que um Deus amoroso, ele pode enviar algo desse tipo sobre a vida das pessoas. Essa é a grande questão. Se a pessoa está rejeitando a verdade, como é que Deus pode agravar essa situação dela ainda mais? Nós temos na teologia, queridos, duas possibilidades. A primeira delas é a vontade determinativa de Deus. Aquilo que eu e você não podemos mudar. E a Bíblia fala a respeito de um Deus levando juízo sobre aqueles que recusaram a verdade do Evangelho e a Cristo deliberadamente. Decidiram fazer isso. Não foram predestinados para rejeitar. Eu não consigo entender isso na palavra de Deus. Mas são pessoas que paulatinamente oferecem resistência à palavra da verdade. E aí a Bíblia mostra, não só teoricamente por Paulo, mas na história do povo e do povo de Deus, Deus usando a vara, Deus usando um aio, Deus usando um disciplinador para aquele povo que estava sendo rebelde. Isso é vontade determinativa de Deus, eu não mudo isso. Um outro aspecto é a vontade permissiva de Deus. Deus apenas permitindo as consequências da incredulidade dessas pessoas. E às vezes Ele não refreia. Ele não refreia. Que o sujo se suje cada vez mais. Que o ímpio se envolva com a impiedade cada vez mais. Isso é algo que a gente enxerga na palavra de Deus, queridos. Aí nós temos aquela questão de Faraó, que quantas vezes eu sou perguntado sobre isso. Deus endureceu o coração de Faraó. Eu quero fazer uma observação aqui. Eu peço agora que você se ligue um pouquinho. Se ligue um pouquinho naquilo que eu vou falar. Porque nós lemos na palavra de Deus, queridos, algumas expressões com relação a Faraó, que levam as pessoas a questionarem por quê? Por quê que Deus endureceu o coração de Faraó? É verdade que nós lemos uma expressão, Deus endureceu o coração de Faraó. Mas nós lemos depois, Faraó endureceu o seu próprio coração. Em outra passagem, o coração de Faraó se endureceu. Queridos, deixa eu dizer para vocês uma coisa, quando isso é colocado ali no Antigo Testamento. A Bíblia foi escrita por judeus, queridos, integralmente. Escrita por judeus. Nós temos uma mentalidade aqui ocidental, queridos, que é muito mais ligada à cosmovisão, ou seja, a visão de vida grego-romana, do que, evidentemente, não judaica. Nós estamos debaixo de duas possibilidades filosóficas aqui no Ocidente. Uma delas é aristotélica e outra delas é Platão. Uma de Aristóteles e outra é Platão. Platão, da perfeição do mundo das ideias, Aristóteles, da perfeição do mundo material, daquilo que é tangível. Aquilo que é racionalizado, aquilo que é o mundo, sabe, mecanicista. Então a gente gira o nosso pensamento, querendo compreender algumas coisas que a mentalidade hebraica, a mentalidade judaica apresenta aqui nas Escrituras, e a gente quer compatibilizar isso, quer entender isso, segundo uma forma de pensar, queridos, racionalista. Por isso a gente não entende algumas coisas. Eu tenho dito que é a mesma coisa que querer colocar uma melancia dentro de uma caixa quadrada. A gente pensa segundo a teologia do século XVI, que definiu algumas coisas, mas que não enxerga que a teologia hebraica, a escrita judaica, o pensamento judaico, ele é agridoce. Ele contempla, queridos, ambas as coisas. Por isso que, na minha opinião, e eu falo isso abertamente para a igreja, sempre falei, essa disputa entre pensamento calvinista, entre pensamento arminiano, entre pensamento de que Deus já determinou todas as coisas, quem vai ser salvo e quem vai ser perdido, desde o início dos tempos, e há textos que dão suporte a isso. E por outro lado, teologia arminiana que diz que há um sinergismo entre a soberania de Deus e a vontade humana. Para o mundo judaico, eu vou usar uma expressão aqui difícil de talvez alguns engolir, é uma bobagem, não tem sentido. Não tem sentido.
O judeu não pensa dessa maneira, queridos. Não pensa dessa maneira. A gente racionaliza isso dessa forma. A gente racionaliza. Pegou a teologia do século XVI, racionalizou e tenta compreender, tenta colocar Deus dentro dessas caixinhas doutrinárias, as mais variadas. E o povo se degladiando, o povo, né, brigando um com o outro. Não, é isso, é aquilo. Deus manda, já desde o início, já determinou quem vai para o inferno, quem vai para o céu. Outro, de jeito nenhum, o homem pode decidir. Ele tem livre-arbítrio, tem a sua própria responsabilidade. Esse tipo de coisa, isso não cabe na mentalidade judaica. Não cabe na mentalidade, entenda, não cabe na mentalidade bíblica isso, queridos. Aí você lê na palavra de Deus que Deus se arrependeu de ter criado. Mas como que Deus, perfeito Deus, não sabia o que ia acontecer? Ele se arrependeu, mas lá na Bíblia está dizendo que Deus não é homem para se arrepender, não é filho de homem para se arrepender. Que coisa é essa? Como é que essa contradição existe, queridos? Antropopatismo na Bíblia significa que eles procuram o judeu, ele precisa dar na boquinha, ele dizer, olha, vem cá, meu filho, entende o que eu estou te dizendo. Ou seja, ele procura trazer de maneira humana possível aquele que para o judeu é o sentimento mais difícil, né, de se administrar, que é o arrependimento por algo ruim que tem sido feito. Para que as pessoas entendam. Porque quem conhece a mente do Senhor, quem pode racionalizar, quem pode explicar em palavras, queridos, exatamente o que passa no coração de Deus. Mas o judeu escreve dessa maneira, porque para ele o arrependimento, associado, né, com aquilo que é o desgosto, com aquilo, sabe, que é a tristeza, né, de ter feito algo errado, é dessa maneira que eles explicam. Mas a gente procura colocar essa melancia o tempo todo dentro de uma caixa quadrada, porque a minha posição teológica, do meu teólogo preferido, do meu teólogo de estimação, e a gente procura fazer isso. Eu não estou aqui vasilinando, desculpa a expressão, quer dizer, eu não estou aqui escorregando, eu não estou aqui dizendo que eu não tenho posição alguma, eu tenho sim. Eu quero ter a posição que a Bíblia tem a respeito disso, queridos. E não ficar nessa mentalidade aristotélica ou platônica que prejudica, queridos, a compreensão plenária da Bíblia. Porque na mentalidade judaica isso não faz sentido. Não faz sentido. Então é disso que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de vontade determinativa e vontade permissiva de Deus. Como é que a gente entende isso? Que Deus, quando quando olha para o coração de alguém e vê aquela resistência permanente, Ele envia um espírito de engano para poder aprofundar a pessoa. Não, Ele predeterminou, Ele predestinou Faraó para a perdição eterna. Leia a história de Faraó antes. Quantos momentos e quantos momentos e quantos momentos que ele foi resistindo. A gente só vê as 10 pragas, até o momento que ele perde o seu primogênito, não é verdade? Mas antes disso, havia toda uma história de rejeição da verdade, queridos. Isso é um alerta para a gente. Isso deve ser fruto da mensagem que a gente prega para as pessoas. Não rejeite a palavra da verdade. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia da salvação. O que é o pecado contra o Espírito Santo, irmãos? O que é o pecado do Espírito Santo? Algumas pessoas já chegaram para mim e falaram, pastor, eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Estou muito preocupado porque eu acho que eu pequei contra o Espírito Santo. Eu falei, meu irmão, você está preocupado, você não pecou. Fica tranquilo. Porque se você tivesse pecado, você não estava nem aí com isso. Não estava nem pensando nesse assunto, querido. Pecar contra o Espírito Santo é rejeição da verdade, querido. Como é que o Espírito pode operar onde não há fé? Como é que o Espírito pode operar onde há o coração endurecido? Não extingais o Espírito, lupel no grego. Não retenha, não segure, não abafe o Espírito Santo. Ele quer agir, como se a gente pudesse, né? Ele é livre, só para onde quer. Mas dentro de nós, não abafe, não extinga. Quando ele fala, dê ouvidos. Quando ele dá comando, obedeça. Se ele está falando ao teu coração, glorifique a Deus, ainda que o que ele esteja falando para você seja algo duro de aceitar, mas Deus repreende a quem ama. Amém, amados?
E Ele não quer te repreender, Ele não quer falar para você abandonar algo, ou você se apropriar de algo, se Ele não tivesse um amor profundo pela tua vida. Ouça, obedeça, faça o que Ele quer, porque à medida que você rejeita, no exemplo muito rasteiro, você me liga, e eu nunca atendo, sabe o que acontece? Uma hora você não liga mais. Não quer falar comigo, não quer saber de mim. Mas o que Paulo está dizendo aqui, essa operação do erro, é muito mais grave. Porque Deus não deixa barato. A pessoa rejeita, ok. Ele vai agravar essa situação. Ele vai permitir que essa pessoa seja envolvida por uma convicção totalmente fora da realidade do reino de Deus, fora da realidade da verdade de Deus. É isso que ele fala, é isso que aconteceu com Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Ao longo das Escrituras, querido, Deus exorta as pessoas a aceitarem a verdade. A nossa pregação é para que você aceite, não a minha verdade, a verdade da palavra de Deus, que eu procuro pregar com integridade para os irmãos. Aceite, receba essa palavra. Mas o que diz que aqueles que rejeitam, Ele permite que tenham uma mente iludida, uma mente reprovável. Veja Jeremias capítulo 14, verso 10. Eles gostam muito de vaguear, não controlam os pés. Por isso, o Senhor não os aceita. Agora Ele se lembrará da iniquidade deles e os castigará por causa dos seus pecados. E sejam condenados por todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. É isso que ele está dizendo. Então, olhe, enquanto o evangelho segue o seu caminho, o império do ateísmo contra-ataca. Uma luta espiritual que a gente vive, queridos. Uma luta espiritual. E essa luta espiritual invadiu as instituições. Demonizou as instituições. Demonizou o governo, demonizou poderes da república, da res pública, que hoje não é a coisa pública, é coisa particular. Demonizou as instituições, hospitais, escolas, indústrias. Ou seja, esse império contra-ataca, queridos, não é coisa de filme, é uma realidade que a gente está vivendo no dia de hoje, amados. Realidade. Você se espanta com a produção literária que está chegando, na mão das nossas crianças. As chefias como exercem os seus comandos, as exigências que eles têm para os seus funcionários, as coisas que eles praticam. Amados, isso é um sistema, né? Esse império do ateísmo, aqueles corações vazios do amor de Deus, uma operação do engano atuando através dos séculos. Essa operação tem esse propósito, e Paulo denuncia isso, é a operação do erro. É um espírito, não estou dizendo que é um demônio, mas é uma consciência que milita contra a verdade, que milita contra a palavra da verdade, e que busca convencer a todos de que o errado é o certo, de que a impiedade é aprovável, e de que não há juízo, não haverá paga daquilo que se fizer em nome da liberdade, em nome da opinião pessoal, e todos têm direito a isso. Só que vão responder por isso, certamente, queridos. Em Apocalipse capítulo 22, verso 11, nós lemos: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Olha aqui, as coisas vão se definir claramente. Não vai ficar ninguém em cima do muro, não. Só que essas pessoas que estão aí na injustiça, ou estão aí na sujidade, né, elas vão se reafirmar e vão entender que estão certas. Porque o espírito de engano invadiu a mente delas, o coração delas, a ponto de elas terem convicção de que a injustiça e a sujidade é uma qualidade que elas têm. Contrariamente à justiça e contrariamente à santificação. Mas Deus vai pedir conta. Deus vai pedir conta. A palavra de Deus é rica
em passagens que falam a respeito do dia, do juízo do trono branco, quando Deus irá julgar o mundo. Uma posição bem definida. Ele fala, todos vão estar numa posição bem definida. E aí nós que cremos na responsabilidade humana, na capacidade que nós temos de decidir o que a gente quer fazer, queridos, nós vamos também responder e vamos receber do Senhor o vinde bendito do meu Pai para o reino preparado. Amém, queridos? Esse dia vai acontecer, esse dia vai chegar. Da primeira vez foi pela água, da segunda será pelo fogo, é o que diz a Bíblia. A primeira morte atinge a carne, a segunda morte o espírito. Os mortos ressuscitarão. Os que morreram em Cristo, diz o apóstolo Paulo, serão transformados. Os que ficarem vivos, seremos juntamente com eles arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Ali vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de juízo do trono, do tribunal de Cristo, quando cada um vai receber o galardão, segundo a paga do próprio Deus. Aqueles que ressuscitarem, que não estão em Cristo, queridos, passarão por esse juízo tremendo, do qual a palavra de Deus diz. Mas ele fala, Deus é paciente mesmo, mostra toda a sua longanimidade. Ele suporta erros praticados contra ele, e ele oferece hoje a chance do arrependimento e a palavra de salvação para todos aqueles que creem. Amém, amados? Milhões de pessoas estão se perdendo eternamente, queridos. Meu sogro, quando foi convertido, o pastor Rune, fundador dessa igreja, ele dizia que logo depois da sua conversão, ele entrou praticamente num desespero, queridos, porque ele começou a pensar nas pessoas que estavam se perdendo. E ele queria 24 horas por dia sair nas ruas anunciando o evangelho de salvação para todos. Esse é um sentimento, queridos, que não deve tomar conta da gente como desespero, mas deve ser um grande alerta para nós, queridos. Aqueles que estão vivendo dentro da nossa casa, aqueles que estão vivendo conosco no trabalho, nas escolas, os nossos colegas. Queridos, não é necessário que você fale 24 horas por dia para essas pessoas da salvação, mas é importante que você viva como um cidadão dos céus, morando nesse tempo presente aqui, mas que a palavra de salvação esteja sempre na tua boca. Amém, amado? Semeie a palavra, solta um versículo vez ou outra. Quando for contextualizado, aplique a palavra de Deus. Jesus disse, não vos atemorizeis quando levarem vocês diante dos tribunais, diante de juízes, para vocês serem acusados, porque naquela hora o Espírito Santo de Deus vai trazer a vocês a palavra que vocês têm que falar. Amém, queridos? O que Jesus estava querendo dizer ali, quando a gente lê o texto no original? Olha, você tem a palavra, o Logos. Nós conhecemos o Evangelho, o Logos, mas naquele momento Deus vai dar a palavra rema. A palavra rema, queridos, não é nenhuma revelação a parte das Escrituras. A palavra rema é aquela palavra, logos, que você vai aplicar perfeitamente para aquela situação que você está vivendo. Isso o Espírito Santo de Deus vai te dar na hora certa para você falar, baseado no conhecimento que você tem da palavra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É disso que Jesus, não se preocupeis. Permanece ali com conhecimento plenário da Bíblia. Na hora certa que você tiver que falar algo que vai tocar aquele coração, que pode transformar aquela vida, que vai sacudir, porque a palavra não volta vazia, nunca volta vazia, nunca volta vazia. Ela sempre produz algo no coração, nem que seja rejeição, nem que seja revolta, ou aceitação, é assim que a gente quer. Mas pregue essa palavra a tempo e a fora de tempo. Amém, amados? E aí nós lemos aí essas manifestações, portanto, eu escrevo aqui dessa operação do erro, da qual não escapa nem mesmo igrejas, viu, queridos? A grande prostituta é uma igreja oficial que vai ficar aqui depois do arrebatamento da igreja. É uma igreja oficial, é uma religião vazia. Vai haver religião daqueles que não têm uma experiência real com Cristo Jesus. Vai estar aí, não escapa igreja, ela influencia costume do mundo, falsas doutrinas, rebelião contra Deus.
Quando nós lemos o Salmo 2, eu tenho citado o Salmo 2 algumas vezes aqui, queridos, quando a gente fala nessa operação do erro, o Salmo 2, ele enfatiza de maneira especial a atuação do espírito de rebeldia, seja nos cidadãos comuns, seja nos cristãos e nas autoridades. Esse espírito do erro atinge a todos. A Bíblia mostra atingindo autoridades que trocam a verdade pela mentira, que subvertem as leis, que oprimem o povo em função disso. Em Salmo 2, 1 a 4, leia. Salmos 2, 1 a 4. Tem aí? Salmo 2, 1 a 4, mais para frente. Sim ou não? Bom, aqui diz, por que se amotinam as nações? Olhe para mim. Por que se amotinam as nações? E os povos tramam em vão. Reis da terra se levantam, e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. O Salmo 2 está dizendo que quando há uma conspiração contra o povo de Deus, contra a verdade, contra a palavra, na verdade essa conspiração é contra o ungido. Ele está falando aqui profeticamente a respeito de Jesus. Toda oposição que a gente vive hoje não é contra o povo, não é contra o fulano A, o fulano B, é contra o Senhor. Não tenham dúvida disso, queridos. O final disso é isso, dizendo, rompamos de nós as ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Esse vai ser o resultado, queridos, que essas pessoas zombadoras de Deus, que é iníquo, né, vão colher no final. Apocalipse capítulo 16, verso 14. Tem aí, queridos? Apocalipse 16, 14. São espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha aqui, tem um caldo se formando, irmãos. Eu não estou fazendo aqui uma novela, eu não estou aqui pregando teoria da conspiração, bobagem. Não estou aqui escrevendo livro de ficção. Olhe para mim, não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que é um caldo que está sendo formado, queridos. Um caldo que está sendo formado. Nos anos em que o presidente Fernando Collor de Mello assumiu a presidência do Brasil, teve um jornalista bastante importante, Gilberto Dimenstein, que escreveu um livro, a Publifolha, que eu tenho em casa esse livro até hoje, um livro pequeno, chamado Armadilhas do Poder. Um jornalista não cristão, ateu, mas ele escreve o que era aquele governo, o que acontecia aquele governo no, vamos dizer assim, no subsolo do Palácio do Poder ali em Brasília, queridos. Não era dirigido por decisões democráticas, não era dirigido por deliberações dos ministros, não era dirigido por conselheiros, não era dirigido por consultorias especializadas e técnicas de cada área. O governo ali era conduzido, queridos, pelos pactos e pelos trabalhos que eram feitos ali dentro do próprio palácio, irmãos. E dali eles recebiam orientações. Gilberto Dimenstein, um livro, Armadilhas do Poder, procure. Ele detalha exatamente aquilo que estava acontecendo no nosso Brasil. E aí eu pergunto para você, será que isso cessou? Será que isso parou? Será que nosso país tem sido dirigido exatamente pela nossa Carta Magna, a Constituição? Ou tem sido dirigido por esse tipo de aconselhamento, esse tipo de direção espiritual, esse tipo de, sabe, de influência, né, que tomou conta do Brasil naquela época e deu no que deu, vocês sabem muito bem. Há um caldo sendo formado. Eu não estou dizendo que isso é coisa última, vem coisa muito pior que isso. Ele está dizendo, está congregando para a batalha. Esse caldo está se formando para congregar para a grande batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Em Apocalipse capítulo 20, os versos 8 a 10, me perdoe, estou lendo bastante versos hoje. E ele, Satanás, sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Olhe para mim, eu preciso contextualizar isso para vocês.
Esse caldo todo que está acontecendo, ele vai ter uma sucessão de eventos escatológicos, ou seja, das coisas que vão acontecer nos últimos dias. Escatologia é isso, doutrina das últimas coisas. Esse momento de Gog e Magog, queridos, é quando Satanás vai estar aprisionado, Jesus vai ter implantado aqui, quando voltar com a sua igreja triunfante, um reino de paz, justiça e equidade. Gog e Magog, presos, eles vão se levantar novamente, passado esse período, e vão se arregimentar novamente contra o ungido de Deus. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Está falando de Jerusalém, isso vai acontecer. Mas desceu fogo dos céus e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Isso é o desfecho, o desenlace final, queridos, de tudo aquilo que vai acontecer daqui para frente. E a pergunta é, quem vai vencer essa batalha? Isaías capítulo 63, 1 a 6. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestiduras tintas de escarlate? Este que é glorioso no seu traje, que marcha na plenitude da sua força, sou eu, que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está vermelha a tua vestidura e as tuas vestes como as daquele que pisa no lagar. Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém ouve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmagarei no meu furor, e o sangue salpicou das minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. Olhei, mas não havia quem me ajudasse. Admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo que o meu próprio braço me trouxe a vitória, e o meu furor é que me susteve. Pisei os povos na minha ira e os embriaguei no meu furor, e derramei sobre a terra o seu sangue. Apocalipse, queridos, completa essa descrição da batalha, onde Jesus finalmente vai destruir toda a operação do erro que está entre nós, esse caldo que está sendo formado entre nós. Eu, quando leio esses trechos da palavra, fiz isso novamente durante essa semana, me envolvi mais detalhadamente em cada um desses textos, que não temos tempo para isso, amados. É impressionante o que vem pela frente. E aí eu me volto para dentro de mim mesmo, me volto para Deus e digo, tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor preserve a mim, a cada um de nós que cremos nesses dias maus que virão pela frente. Não se apavore, porque nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, nos auxiliando e nos fortalecendo. Mas fica atento, o céu está preparado para receber quem está preparado para ir para lá. Prepare-se, reforce o teu devocional, faça jejum, queridos, leia a palavra de Deus. Não é para você se auto-justificar, não é para você se fortalecer. Porque cada dia mais o certo vai ser errado, o errado vai ser certo. Você vai ouvir opiniões de gente competente, falando os maiores absurdos, que vai confundir a tua mente. Fique na palavra. Busque orientação íntima do Espírito Santo. Apocalipse completa essa descrição, quando Jesus destrói toda a operação do erro. Capítulo 19, a partir do verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Palavra. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho no furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa, tem escrito o nome Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
E vi um anjo em pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a grande ceia de Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e dos que nele montavam, sim, carnes de todos os homens livres, escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fizera diante dela os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das carnes deles. Amém, queridos? Isso é o que a palavra nos apresenta como juízo final, como julgamento final de toda essa oposição ao Senhor Jesus Cristo. O que eu quero afirmar aqui para os irmãos essa noite, fiquem atentos, queridos, fiquem atentos, porque esse espírito do erro, ele vai buscar se infiltrar, inclusive, dentro da igreja do Senhor, dentro do povo do Senhor. Por isso é preciso que você tenha conhecimento da palavra de Deus, que você busque a palavra de Deus, que você busque orientação íntima do Espírito Santo de Deus, que você busque orientação de pessoas que estão na palavra, para que você não seja atingido por isso. Mas o que a palavra de Deus nos anuncia, Jesus Cristo é o vencedor. Amém, queridos? Isso não tem jeito. Isso, de fato, vai acontecer após esse período turbulento que nós viveremos daqui para frente. Repita comigo bem forte: Jesus Cristo é vencedor. Querido, deixa Jesus entrar na tua vida. Permita que Jesus te liberte, que Ele transforme, que Ele te salve. Não faça parte desse exército das trevas. Não entre nessa de ser absorvido pelo espírito do engano. Venha para a luz. Você vai ser mais do que vencedor, que é como a palavra de Deus nos afirma. Eu quero terminar com um trecho tão conhecido que você sabe de cor, em 1 João capítulo 5, os versos 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vamos ler juntos, queridos? Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Vencer o mundo é vencer o espírito do erro, o espírito do engano que se opõe à palavra de Deus. Que Deus te dê graça, que Deus te dê discernimento, que Deus te dê energia espiritual para nesses tempos que nós estamos vivendo, e vai piorar, você possa resistir firme e sair disso vitorioso, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda o nome do vencedor, aplauda o nome de Jesus. Faça isso.